Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Queria começar comentando que, da mesma forma que eu não tenho obrigação de gravar esse vídeo, né? Nenhum estudante também tem a obrigação de assistir, tá, gente? Aqui, na verdade, é mais uma ajuda, né, por conta do nosso calendário apertado. A gente teve uma data que eu não estava considerando, teve uma que foi a Semana Paulo Freire, mas teve a outra que foi a cerimônia de premiação, né, que eu não estava considerando, que foi numa sexta-feira, e aí teve a outra sexta-feira que eu não consegui dar aula, né, por motivos particulares, e aí nós temos o feriado, né, então assim, foram essas 3 semanas de aula, então daqui a pouco o bimestre encerra, a gente, né, precisa se encaminhar aí pro fechamento. Mas por isso eu tô dizendo, né, não é obrigação minha gravar esse vídeo, da mesma forma que não é obrigação de vocês assistir. Até porque na nossa próxima aula, tudo que eu tô falando aqui, eu vou falar na aula também, tá? É mais assim, pra quem quer adiantar conteúdo, pra quem já quer começar a fazer trabalho, algumas pessoas inclusive mandaram mensagens, né? Então eu acho melhor já deixar isso aqui pra quem tiver interesse, já quiser adiantar a vida, tá? Mas lembrando que na aula que eu não fui, eu deixei o material para que vocês resumissem no caderno. Então, gente, lembra que isso já é um conteúdo que vocês já tem que estar com ele anotado, porque quando eu começar a explicação, eu não vou ficar parando para dar tempo de ninguém anotar, tá? Vocês já tiveram a aula específica para isso. Então, eu vou chegar direto ao ponto, né, enfim, né, fazer a explicação aqui do conteúdo e tirar dúvidas a respeito do trabalho e a gente também organizar o nosso cronograma, né, como é que fica, né, até o fechamento do bimestre e, consequentemente, do semestre. Bom, gente, então eu enviei para vocês material que é sobre regime jurídico, e aí eu tô com ele aberto aqui, né? Então, basicamente, eu começo a falar, né, aqui nesse material, mostrar para vocês um pouco da caracterização das pessoas públicas. Então, vocês talvez lembrem de uma coisa ou outra que a gente teve as aulas de LE, né, Legislação Empresarial, no primeiro ano. E quando a gente vai caracterizar nessas pessoas públicas, no contexto que a gente está inserido, né? A gente está falando de administração pública, a gente precisa diferenciar, primeiramente, né, quando a gente fala de pessoa pública, geralmente no cotidiano a gente tá pensando num famoso, inclusive eu botei aqui uma foto da Lady Gaga, poderia ser qualquer um, Luan Santana, enfim, né, então, neste contexto a gente tá falando de alguém que ocupa um cargo público, né, então a gente tá falando de políticos, de gestores públicos, é mais nesse sentido, né, ativistas, líderes sociais, essa é uma definição. E aí eu trouxe também, né, a foto da Laura Laganá, ela é a ex-superintendente do Centro Paula Souza e por muitos anos, né, ela ocupou essa posição. Então a gente que faz parte do universo, né, de ETECs, a gente tava, tudo que funciona aqui, muita coisa passa por ela, né, ela é a pessoa que dentro do Centro Paula Souza que mais mandava, por assim dizer. Hoje a gente tem outras pessoas, né, na liderança, mas obviamente o legado da Laura Laganella é muito forte até os dias de hoje, porque é uma pessoa que foram muitos anos, né, não são 2, 3 anos, a gente tá falando de 15, 20, 30 anos de carreira. Então mesmo quando a pessoa sai, muito do que ela construiu, do que ela fez, ainda continua, né, então leva muito tempo até isso sair, se é que sai totalmente. E aí, a gente começa falando da autarquia, né, que são entidades da administração indireta. Lembra quando a gente fala de administração direta? A gente está falando daquilo que está mais em evidência, né? Então, a gente está falando das esferas, né, do executivo, legislativo, judiciário e também, dependendo do âmbito que atua, né, seja municipal, estadual, federal, a nível nacional do país. Isso é administração direta, então a gente vem para administração indireta, que é aquela que não tá no alto escalão, mas ainda assim é responsável por diversas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Então a primeira delas é a autarquia, e uma autarquia, ela é descentralizada, né, administrativamente. O que isso significa? Ela tem autonomia para escolher certas coisas. Então, escolher quem é seu superintendente, quem são os diretores, quem são os coordenadores. Então, não precisa
de ganhar uma eleição, assim, tipo um vereador, um prefeito, sabe? Independente de quem estiver eleito ali na administração direta, a autarquia ela vai funcionar da mesma forma, né? Independente se é A ou B ali na liderança. E aí a gente tem alguns exemplos, né, como o Detran, a Artesp, são autarquias, o próprio Centro Paula Souza é uma autarquia, né, e para se tornar uma autarquia, né, que tem essa autonomia administrativa, financeira, patrimonial, tem que ser criada por uma lei específica, tá? Não pode simplesmente, vou abrir uma autarquia, ou vou transformar essa empresa numa autarquia. Não, tem que ter uma lei para isso. As fundações públicas, né, elas já são aqui organizações sem fins lucrativos, né, então o objetivo, pensa numa empresa privada, né, a empresa privada ela surge para gerar lucro para um patrão, para um chefe, é diferente da fundação, ela existe e não é porque ela existe que tudo que ela fornece é de graça, tá, gente? Pode ter alguma coisa ou outra que ela é paga, mas veja que todo o dinheiro que entra é justamente para ser investido ali dentro, né? Não é para dar lucro. Você vai pagar os funcionários que estão ali, você vai pagar pelo, né? Sei lá, se aluga ou se tem um prédio próprio, os recursos, água, luz, maquinário. Então, existem gastos, né? Mas todo o dinheiro que entra é investido para isso. E aí alguns exemplos de fundação pública, né, que eu deixei no slide, o próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNASA, né, a Fundação Nacional de Saúde. Então, é muito relacionado, assim, coisas que todo mundo acaba tendo um certo interesse ali. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, né? Questões de educação, de saúde, de cultura, de pesquisa, tudo isso é importante para todo mundo. E aí eu falei também da Sociedade de Economia Mista, isso é uma coisa que a gente já comentou no nosso, lembra do primeiro aninho lá da matéria de LE, né, que ali é uma empresa que ela é mista, ela é um pedaço público e um pedaço privado. Como que isso funciona, né? Ela vai combinar características do setor público e privado, seja na composição societária, né, seja ali nas atividades que vai desenvolvendo. Então, por exemplo, a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, em sua essência são de economia mista, mas é óbvio que assim, gente, tudo que eu tô falando, as coisas mudam muito rapidamente. Inclusive, eu atualizei o slide que eu mandei para vocês, mas na última vez que eu tinha dado essa aula, a Sabesp, ela fazia parte, tá, da economia mista, só que aí ela foi privatizada e eu não sei em que pé que tá esse processo. Inclusive é uma coisa que, assim, gente, aqui falando, né, tem alguns tipos de empresa que elas mudam muito rápido, gente, assim, uma hora ela tá num processo de privatização, de repente dá algum problema, aí a empresa privada não dá conta, volta de novo pro setor público. E um exemplo disso, gente, eu vou comentar melhor na sala de aula, as próprias linhas da CPTM. Hoje tá tendo um processo de privatizá-las ou de tentar fazer uma coisa meio mista, mas até o momento, né, algumas linhas ainda continuam com o setor público, só que na verdade elas foram criadas pelo setor privado. Tem uma história muito interessante. Gente, é umas misturas, assim. Então, fica um ping-pong, um vai e vem. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Quando a gente tá pesquisando sobre isso, para se atualizar, para saber em que pé que tá exatamente a empresa, tá? Então, não se assusta se de repente você lê uma coisa e fala, ué, mas eu li que essa empresa era privada, de repente virou pública, de repente é economia mista. O importante é você saber que isso existe, né? O que significa essas palavras e que esse processo, né, na administração pública, ele vai o tempo todo ocorrendo. Às vezes de uma forma mais sutil, às vezes demora muito, às vezes é mais rápido, né? E aí o outro, deixa eu ver aqui, empresas estatais, né? Então as empresas estatais, quando a gente fala disso, significa que ela é do Estado, significa que ela é uma empresa que ela é pública, né? Então, o Brasil tem
dois tipos de empresa estatal, então tem aquelas que são de sociedade de economia mista, que significa que tem uma empresa privada, mas o órgão público também atua, e tem aquela que é totalmente pública, né? Então, um exemplo que a gente tem atualmente são os Correios, a Caixa Econômica Federal, que são totalmente estatais, né? Mas, de novo, gente, tudo muda muito rápido. De repente eu tô gravando aqui esse vídeo, semana que vem pode ser uma notícia falando privatizou os Correios, Caixa virou economia mista. Então, é uma coisa assim que realmente muda, gente. Eu lembro de uma aula que eu fui falar de uma empresa e na semana seguinte o aluno falou, professora, você viu que mudou lá o status lá da empresa, né? O negócio lá, e eu, nossa, não vi, então... Então a gente tem que estar atento a essas mudanças. Agências reguladoras. O que são essas agências reguladoras, né? Elas são entidades da administração pública, então são públicas, tá? E elas são fiscalizadoras, elas são órgãos fiscalizadores e elas podem ser autarquias também, tá? Tem muita agência reguladora que inclusive é uma autarquia, ela é as duas coisas. E por que não dá para essas agências reguladoras elas serem privadas, tá? Porque na própria essência, uma empresa privada, ela tá visando lucro, ela quer o dinheiro. E é muito complicado, quando a gente está falando do mercado corporativo, a gente colocar para fiscalizar alguém que está interessado no dinheiro, né? Então, veja, imagina, a gente tá falando de administração pública, de concursos, imagina que eu vou fazer um concurso onde eu sou a candidata, sabe? Ou então eu sou a candidata, mas eu também tô na banca que avalia. Então tem coisas que é melhor dar uma separada. Então o ideal é que as agências reguladoras, ela precisa ser pública, né? Mas porque não vai visar lucro, né? Realmente é sobre o bem-estar da população. Mas existe toda uma discussão e teorias conspiratórias de que precisa privatizar a agência reguladora. É um assunto muito complexo, tá? E aí a gente tem alguns exemplos, né, como a Ancine, a Anatel, o Bacen. Bacen, inclusive, gente, eu sempre falo assim pros alunos, né? Vai criar uma conta no banco e eles estão querendo te cobrar taxa, e geralmente o banco faz isso, né? Você chega e fala, eu não quero pagar taxa, eu quero o cartão gratuito, porque todo mundo tem direito a ter um cartão, principalmente em bancos como da Caixa, o próprio Banco do Brasil, né? Você tem o direito de que, se quiser abrir uma conta, você abre aquela conta que é a conta básica, né? Você consegue receber saldo, consegue fazer Pix, não vai ter todas as funcionalidades de alguém que fica pagando taxa todo mês, né? Mas para quem usa só para, né, fazer pagamentos básicos, receber pagamento, tá ótimo. E aí muitos funcionários de banco, para bater certas metas ali internas, ficam empurrando para você e às vezes até falam, né? Não tem a opção gratuita, só tem taxa. Se você chegar e falar, não tem, então vai abrir uma solicitação no Bacen. Gente, você vê o olho deles, dá até uma tremida. Por quê? Porque ali é o órgão máximo que fiscaliza os bancos, né? Então, uma instituição receber uma solicitação ou uma reclamação via Bacen não é muito boa. É a mesma coisa a Anatel, que regulamenta as comunicações, né? Então, qualquer problema que você tem com telefonia celular, né, com internet, essas coisas, você vai e abre uma reclamação na Anatel, é muito mais lógico, tá, gente? Para você chegar nessas agências reguladoras, você precisa ter feito uma reclamação primeiro na empresa. Quando não resolve, aí você vai para a agência daquele setor. Você tem a Ancine, que ela vai regular essas questões de audiovisuais, né? Então, por exemplo, quando lança um filme no cinema, é um filme que ele é inapropriado para crianças, mas a empresa colocou classificação livre porque quer dinheiro, né? Você colocar um filme de classificação, por exemplo, 16 anos, tem muito adolescente que quer ir no cinema, e se você for estritamente na lei, se você põe uma classificação de 16 anos, esse adolescente só vai poder acompanhar dos pais para poder assistir. Então, o que tem empresa que faz? Desce a classificação e dane-se se está cumprindo a lei ou não. Mas aí, se alguém denuncia para a Ancine, por exemplo, né, e já aconteceu muitos casos assim aqui no Brasil, volta e meia aparece um,
a empresa pode ser multada, o filme pode sair de circulação. Inclusive tem um filme que é de um ursinho, é o Ted. Gente do céu, talvez vocês não sejam da época, mas se vocês perguntarem pros pais, talvez eles se lembrem que quando esse filme lançou aqui no Brasil, a classificação indicativa dele estava totalmente errado. Inclusive, muita família foi pro cinema, porque, pô, um ursinho falante, não sei o que, do jeito que estavam as propagandas, parecia mesmo um filme de família, sabe? E, inclusive, a minha família foi no cinema também, eu era mais menorzinha na época, e era um monte de criança, de adolescente, com os pais, e aí começa aquele tanto de imagem, assim, que a minha mãe falou, meu Deus do céu, o que é isso? Então, e é lógico, o filme foi denunciado para a Ancine e tudo mais, então essa é a função da agência reguladora, né? E a gente tem a Anvisa, que agora é a bola da vez, né? Que tá recebendo muita tá no meio de um campo minado político nas redes sociais, né? Vocês devem ter visto alguma coisa sobre o detergente P, e aí assim, gente, aí começa a falar de Lula, Bolsonaro, esquerda, direita. Gente, a função de uma agência reguladora é verificar como é que está os produtos de segmento, e a Anvisa, no caso, tá relacionada à saúde, né? Então ela vai fiscalizar remédios, vai fiscalizar comida, vai fiscalizar produtos de higiene, né? Então ela tá fazendo o papel dela e ela tem que fazer esse papel, né? Inclusive, existe todo um projeto político de sucatear as agências reguladoras, né? De colocar poucas pessoas para trabalhar ali, de não abrir concurso para isso, ou de deslegitimizar mesmo, né? De querer que ela perca a credibilidade. E aí vira um jogo político, gente, que não tem nada a ver, sabe? Porque não sei o que, não sei o que lá. Eu vi gente com foto com IP e bebendo IP, né? Bebendo detergente, e sendo que depois o Fantástico até mostrou, né? Imagens e fotos da fábrica, um nojo, aquele negócio, gente, credo. Então, assim, o produto não é bom, ou tem algum lote em específico que pode estar contaminado, que pode ter algum problema, tem que tirar de circulação. Mas vai perder dinheiro. Problema, né? Antes a empresa perdendo dinheiro do que a gente correndo riscos. É óbvio que... E aí algumas pessoas vão falar, né? Mas pra empresa tal, eles não falam nada, mas pra essa aqui tá falando. Que continue falando pra essa aqui e que a gente cobre pra que fale dessa aqui também, né? O importante é que fale, porque no final das contas nós somos consumidores e a gente tá pagando imposto, e muito imposto, pra que a gente tenha, né, produtos de qualidade e que as coisas sejam fiscalizadas, né? Pelo menos é isso que eu penso. E aí a gente tem as entidades paraestatais, né, que são paralelas ao Estado. Então vejam que essas empresas, elas não são públicas, não é de economia mista, não tem, né, assim, o dedo da máquina pública, mas essas empresas, elas, apesar de fazerem parte da iniciativa privada, elas não têm fins lucrativos e elas atuam no interesse público, né? Então, meio que assim, por mais que elas não são do Estado, elas ajudam o Estado. E aí, por conta disso, recebem incentivos do Estado. E aí, é uma coisa também que eu acho interessante de vocês prestarem atenção, que muita empresa pode se apropriar disso para pegar dinheiro público, né? De falar, não, mas a gente é uma empresa privada, sem fins lucrativos, a gente ajuda, a gente faz projeto gratuito, que não sei o que lá, e meio que assim, sabe, falando mal do Estado. Só que quando você vai olhar lá no Diário Oficial, né, eles recebem dinheiro do Estado para fazer aquilo. Então, mesmo que eles não tenham membros do Estado, eles não são empresa estatal, mas eles recebem incentivos, seja na forma de dinheiro mesmo, né? O poder público manda dinheiro para eles porque entende que eles estão fazendo alguma coisa que de certa forma beneficia as pessoas, ou então da isenção de imposto, tá? E alguns exemplos que a gente tem aqui, né? O mais comum é o Sistema S, então o Sebrae, o SESI, o SESC, Senac, tem diversas coisas, que tem algumas coisas que são pagas, mas tem várias coisas que são de graça. Inclusive, gente, bolsa no Senac. Se eu não me engano, eu acho que não é toda a turma, mas quase toda a turma que abre, viu, gente? Costuma ter pelo menos uma bolsa de estudo e é por ordem de inscrição. Então, quando vocês olham lá as turmas, né, que vão abrir, eu acho que é 2 meses antes de começar as aulas,
eles fazem esse cadastro, né? Então, se você se candidata, você consegue concorrer a uma bolsa e estudar de graça ali. Inclusive, eu fiz 2 cursos, gente. Foi um no Senac e um no Senai, maravilhosos. Então, tem iniciativas muito boas, tá? Que acabam beneficiando. Mas é essa questão que a gente também tem que cuidar, porque a gente olha nas redes sociais, às vezes a pessoa fica, ai, mas isso aqui tá ajudando mais o Estado do que uma empresa pública, e nem precisa de dinheiro público. Aí você vai olhar, será que não tá mesmo usando? Será que não tem mesmo? Então, vale a pena dizer que é de graça, mas pode ter isso, ou uma isenção de imposto, ou tá recebendo realmente recurso para incentivar essa ação, tá? E aí a gente tem o terceiro setor, né? Então, o terceiro setor, ele são entidades de apoio, então pode ser organizações sociais, serviços sociais autônomos. A gente conhece mais como ONGs, sabe? Então, não são privadas, mas... ou podem ser, tá? Privados, mas veja que o objetivo realmente não é lucro, é alguma causa social, ambiental, que se pretende ajudar. E aí eu coloquei uma imagem, né, de alguns exemplos, então WWF, Instituto Sou da Paz, AfroReg, tem vários, tá? E eu acho que é muito interessante, sabe? Inclusive, tem algumas pessoas que falam, mas para trabalhar ali, você tem que trabalhar de forma voluntária? Depende. Você pode se voluntariar. Inclusive, eu tenho vários conhecidos, né, que são voluntários de alguma ONG e ajudam algumas vezes por semana ou algumas vezes por mês. Mas você pode ser, de fato, um funcionário ali que recebe, tá? Inclusive, eu tenho uma amiga que ela trabalha na área de marketing de uma ONG e ela é muito voltada para essas coisas, essas causas sociais, sabe? Ela é muito engajada, ela gosta de atuar com aquilo e ela recebe salário, tá, gente? É como qualquer outra empresa. A diferença é que o dinheiro que entra vai ser usado para isso, para pagar os funcionários que estão... Você vai pagar quem tá ali todo dia, né? Então, os funcionários que trabalham, o maquinário, o lugar, o espaço que tá usando, né? Mas, basicamente, você vive de doações ou você vende alguma coisa, um produto ou um serviço e com o dinheiro que entra você consegue sustentar tudo aquilo. Então, o objetivo é esse. Então, essa é basicamente a explicação. Eu vou refazer ela na sala de aula, tá bom? E aí, gente, o que eu pedi, né? Para que vocês se dividissem em grupos e cada grupo escolhesse um tipo de empresa. Pode ser do terceiro setor, pode ser uma agência reguladora, pode ser uma empresa estatal, pode ser uma autarquia. Tipo, o meu grupo escolheu autarquia. Ok, qual autarquia? O Centro Paula Souza? A Artesp? Então, você vai ter que escolher uma empresa, entendeu? Então, você vai me dizer qual que é o modelo jurídico que você escolheu e qual que é a empresa. Depois que você escolher a empresa, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão pesquisar um pouquinho do sistema jurídico para comentar um pouquinho mais e vão comentar sobre a empresa, né? Traz curiosidades, o que essa empresa vende, o que ela faz. Mas fiquem bem livres nesse desenvolvimento para vocês verem o que vocês querem fazer, tá? Para pesquisar. A gente não vai ter uma apresentação presencial, tá? Até por conta do calendário. Qual que é o objetivo? Que vocês gravem vídeos de até 10 minutos, tá, gente? Por isso que eu tô dizendo que, assim, vocês vão falar um pouquinho do modelo jurídico, vai falar um pouquinho da empresa, dos produtos e tudo mais, mas, gente, não se aprofunda tanto ao ponto de depois aparecer um vídeo de 25, 30 minutos. Sejam sucintos, objetivos e claros. O que eu tô avaliando? Se vocês conseguiram entender o que é o conteúdo aqui e relacionar ele com uma empresa real, entendeu? É basicamente isso. Então, o que vocês vão me entregar? O trabalho escrito nas normas da BNT, então a capa, a folha de rosto, o sumário, o desenvolvimento do trabalho, né, a conclusão, vai anotar o que cada integrante fez e, lógico, colocar as referências, né, os lugares que vocês consultaram nas normas da BNT. Vocês vão mandar pro meu e-mail. Os slides, né, para gravar o vídeo, eu recomendo que use os slides ali. Então, faz uma capa, põe os integrantes, põe o sumáriozinho, desenvolve o trabalho e as referências. E é isso, gente, basicamente o trabalho. Na sala de aula, eu vou explicar de novo o conteúdo, como eu falei. Tiro as dúvidas de vocês na divisão de grupos. E é isso, gente, um excelente fim de semana, uma excelente semana pra vocês. Beijão, até a próxima.